de árvores binárias. Ok, então o que falámos na semana passada, a última coisa que falámos era a remoção de elementos de árvores binárias. Então, só para relembrar, uma árvore binária é uma árvore onde cada pai tem 2 filhos e dizemos que é uma árvore de pesquisa se os elementos são ordenados de tal maneira que o filho de direita é sempre maior que o pai e, ao contrário, o filho de direita tem que ser sempre menor que o pai. Ok? Não sei, aqui poderia ficar com 30, por exemplo, etc. Ok? A última coisa que falámos era a operação de remoção. Então, por exemplo, aqui, se quero remover elemento 30, o que é que preciso fazer? Sugestões? Isso deveria ser super fácil, é só um warm-up. O elemento 30, como não tem nada por baixo, é só remover. É só remover, exato. É fazer free e dizer ao elemento 20 que o filho de direita é nulo. Então, aqui apagar 30 é simplesmente dizer, olha, tu estás aqui com nulo e faço aqui free node ou só free, dependendo se precisamos libertar dados por dentro. Okay, pronto, então isto é simples para apagar elemento 30. Agora, o que não era trivial, olha, precisamos pensar um bocadinho, é eliminar um elemento que já tem ambos filhos. Então, nesse caso, por exemplo, se quero apagar elemento 10, o que é que preciso fazer para apagar 10? Sugestões. Trocar com 15. Aqui o Francisco está a sugerir trocar com o 15. Exato, porque o 15... Aqui alguém está a dizer alguma coisa, mas não se percebe muito bem. Mas pronto, temos aqui a sugestão do Francisco, que é trocar 10 com 15. Olha, pronto, pode simplesmente substituir aqui 10 por 15 e estamos bem. Então 10 vamos tirar aqui. Há um pormenor técnico que eu não falei na semana passada, porque, pronto, aqui o 15 é menor elemento do lado direito. O 15 é menor do lado direito. Então é menor elemento que seja maior que 10. Mas pode acontecer que este elemento também tem filho. Ainda pode ter filho, ou pronto, aqui pode existir uma outra árvore, uma subárvore, que é maior que 15, mas menor que 20. Que está entre 15 e 20. Mas o menor elemento... Então pomos o 20 a apontar, neste caso, para o 17, em vez de apontar para o 15? Não. Não. 20 continua a apontar a 15. Não, eu estou a dizer, se nós tirarmos o 10 e substituímos pelo 15... Sim, exato.
Exato, exato. Ok, já está, sim, já estás a dizer a solução. Exato. Para aqui apagar o 10, o elemento 10, vamos substituir. Podemos imaginar, na verdade é assim que se faz no código, aqui não me deixa apagar estas bolinhas. Vou tentar aqui desenhar como se fosse 15. Como faço? Pronto, é um 15 esquisito. Tenho aqui, troco estes dois, 10 e 15. Talvez mais fácil aqui dizer, fazer um cross, porque isso está muito estranho. Pronto, coloco aqui 15, okay, que é o novo elemento. Imagino que estou aqui a trocar 15 por 10 e agora apago 10. O que quer dizer que vou fazer simplesmente shift do 17 e 18 para cima. Reparem que pode acontecer que este elemento menor do lado direito pode ter um filho, mas nunca vai ter dois. Então, esta operação é aquela operação simples, é essa remoção. De facto, temos aqui duas remoções, que vou trocar e depois faço remoção do elemento trocado. Basicamente, podemos imaginar isso como duas operações separadas. Ok? Pronto, isso só aqui um pormenor técnico. É que quando o filho, aliás, não o filho, mas um elemento menor do lado direito ainda tem filhos do lado direito, não faz mal, não representa nenhum problema, mas pode acontecer. Mas nunca vai ter dois filhos, só no máximo pode ter um filho do lado direito. E obviamente é tudo simétrico. Um filho do lado esquerdo, o elemento do lado esquerdo que seja maior, pode ter um filho. Na verdade, também aqui é o caso 5, ainda tem um filho do lado esquerdo, mas é o maior elemento do lado esquerdo. Ok, mais algumas operações que não terminamos na aula passada. Queremos calcular tamanho ou contar número de nós dentro de uma árvore. Então, isto também é uma coisa relativamente fácil. É uma espécie de warm-up. Tenho que contar o número de nós dentro de uma árvore e vou receber a raiz dessa árvore. E, como sempre, vamos fazer uma função recursiva para realizar esse cálculo. Sugestões. Como que posso calcular o número de nós numa árvore, dado a raiz com função recursiva? Sugestões? Podemos ter... Temos o caso limite, que é quando o nosso nodo já não aponta tanto na esquerda como na direita. Ou até podemos simplificar quando a árvore é vazia. Isso, acho que tens razão, poderíamos considerar isto como um caso base, mas depois ainda tinha que considerar uma árvore vazia. Acho que vai ficar mais simples se eu considerar só esse caso base. Acho que também vai resultar. Então, se a árvore for vazia, o número de nós é quanto? Uma árvore vazia tem quantos nós? 0. 0.
Ok, e agora, se tenho uma árvore não vazia, faço o quê? Assim, com recursão é sempre imaginar que eu já tenho o número de nós do lado esquerdo e o número de nós do lado direito. Ou sempre é usar esse raciocínio. Imagino que tenho já aqui número de nós aqui do lado esquerdo e número de nós do lado direito. E a questão é, se eu já tiver esses números, como calculo o total? O que preciso fazer? Se tenho número de nós do lado esquerdo, número de nós do lado direito, qual é o total? Então, é somar mais um. Exato. É muito simples. É somar e faço mais um por raiz. Então, aqui o código é muito simples. Faço count do lado esquerdo mais count. Aí, está aqui fazer uma bolinha. Count lado direito. Mais 1. E já é tudo. Reparem que isto também vai funcionar para aquele caso quando não tenho nenhum filhos, porque se eu não tiver nenhum filhos, este count dá 0, 0, mais 1 dá 1. Esse mais 1 é fácil esquecer. Pronto, é sempre preciso pensar um bocadinho o que é que acontece se tenho só um nó. Pronto, pensar um bocadinho como o nosso código vai se comportar, mas o raciocínio é sempre esse. Imaginemos que já calculei o número de nós do lado esquerdo, o número de nós do lado direito e depois qual é o total. Neste caso, é uma soma mais 1. Esse mais 1 é importante, obviamente, porque senão sempre faria 0 mais 0 mais 0. Nunca ficaria com um número maior que 0. Ok? Obviamente, aqui, em princípio, como tenho dois returns, eu poderia simplesmente usar uma expressão ternária e ficaria só com um return. Uma alternativa que fazer só return e se raiz for nulo, devolve 0. Caso contrário, faço o count, lado esquerdo, count, lado direito, mais um. É só uma alternativa. Ok? Dúvidas? Ok, não há dúvidas. Ok, continuamos com essa warm-up. Uma operação parecida é calcular a altura de uma árvore. Uma altura ou uma profundidade, como quiserem. Nos slides usamos a palavra height. Eu às vezes digo depth com profundidade. Então, a questão é se tenho uma árvore com duas subárvores, de esquerda e de direita, e já sei, outra vez, vamos aplicar aquele raciocínio de recursão, se já sei qual é a altura de esquerda e a altura de direita, qual é a altura da árvore toda? Sugestões?
Conta-se tanto o lado esquerdo como o lado direito e retorna-se o maior? Exato, é maior. Olha, exato, quase. É que é maior, mas tem que outra vez fazer mais um. Ok? Faço o máximo mais um. Ok? Ok, então o raciocínio é quase igual. Dizemos height, raiz. Falta-me aqui o tipo. Vou usar R em vez de raiz para poupar tempo e espaço. Ok, aqui precisamos de variáveis auxiliares porque preciso me lembrar quais são as alturas, a height, as profundidades das subárvores. Então tenho height de esquerda, height de direita. Tenho o nosso caso base, sempre tenho que ter caso base. Não há recursão sem caso base. Uma recursão sem caso base não vai terminar. Então, if not air, dizemos que a profundidade é também zero. Depois, vou calcular a profundidade dos dois subárvores. R height R right. Ok? E agora só preciso fazer máximo mais um. Pronto, como vocês sabem, eu gosto de usar as expressões ternárias. Então faria assim. Se HR for maior que HL, vou devolver o quê? HR mais um. HR mais 1. Caso contrário, HL mais 1. Outra hipótese como escrever esse código seria, obviamente, fazer um if, ou também poderia colocar esse mais um fora. Aqui eu poderia fazer 1 mais HR maior HL, HR, HL. De facto, isto é uma operação de máximo. Mas nós, em C, por omissão, não temos essa função, mas poderíamos definir essa função ou um macro se quisermos simplificar esse código ou escrever esse código de uma maneira mais elegante. Okay? Pronto, para se lembrar, cada função recursiva de árvores tipicamente tem esse formato. Muitas funções de árvores binárias têm esse formato, que nunca posso esquecer de caso base, o caso base. Depois vou calcular o que acontece no lado esquerdo, o que acontece no lado direito e depois o resultado. É uma espécie de agregação dos resultados. Imaginemos que já tenho os resultados do lado direito, já tenho o resultado do lado esquerdo e depois a questão como é que agregar. Nesse caso é máximo mais um. Num caso de count era só soma mais um. Pronto, sempre são agregados. Mais um comentário. Esse caso base eu defini
a altura de uma árvore vazia como 0, às vezes define-se como -1. Pronto, é só questão de definição. Eu acho que eu gosto desse 0. A ideia de altura de uma árvore é número de arcos num caminho mais comprido. Que, por exemplo, aqui tenho um arco, segundo arco, então a altura é 2. Aqui, pronto, tinha terceiro arco, seria 1, 2, 3 arcos. O caminho mais comprido tem 3 arcos. Se tenho só, pronto, se tenho só um nó, tenho 0 arcos. Na verdade, depois já a nossa função deveria devolver provavelmente -1. Pronto, ok. Pronto, só para clarificar essa dualidade. Ou posso contar número de nós, ou posso contar número de arcos. Okay? Ou tenho 3 nós, aqui tenho 1, 2, 3, 4 nós, ou 1, 2, 3 arcos. É sempre -1. Pronto, depende o que foi pretendido. Eu tipicamente prefiro contar o número de arcos, mas pronto, é igual, só a diferença é um valor. Ok, mais uma coisa que não falamos até agora é como imprimir ou atravessar uma árvore. Então, imaginemos que quero imprimir uma árvore e agora não é totalmente claro como é que deveria fazer. Imaginemos que tenho aqui 1, 3, 0, por exemplo. Sugestões. Se alguém disse, eu quero imprimir esta árvore, qual seria o resultado? E agora imprimir, pronto, vamos dizer que é uma sequência de nós. Então quero basicamente linearizar a árvore. Qual seria a sequência de nós que quero ver dado essa árvore? Sugestões. Peço desculpa, não percebi muito bem a pergunta. Podia repetir, se faz favor? Ok, outra vez. Temos essa árvore com 3 nós e alguém pediu para imprimir a árvore. E pronto, imaginemos um caso simples que não tenho como desenhar as árvores. Quero imprimir uma sequência de nós. Qual seria a sequência de nós que representaria esta árvore? Na verdade, já vou dizer, é um bocado trick question porque não existe uma única sequência. Mas se vocês pensarem quais são as possibilidades, como converter esta árvore numa sequência? 103. Ok, isso é uma sugestão. 103 é uma espécie de flattening, que basicamente peguei aqui podemos imaginar que temos não sei como se chama aquilo em português, um press, que vai aqui puxar a árvore até ficar uma linha só. A vantagem dessa sequência é que fica ordenada, porque o fio de direita sempre maior, fio de esquerda sempre menor, okay? Ficamos com árvore ordenada. Aliás, não árvore, com sequência ordenada. Pode existir alguma outra hipótese? Se calhar podemos dizer o nodo primeiro e depois esquerda-direita.
Exato, ok? Então, nesse caso, no primeiro caso, tivemos o pai no meio. Mas eu também poderia considerar um caso que o pai está no início e depois vêm os filhos. E agora, o terceiro caso. Qual seria o terceiro, último caso? Temos pai no meio, pai no início e Os filhos primeiro. os filhos. Exato. Então faço 0, 3, 1. Então sempre estou a manter a ordem relativa dos filhos. Isso provavelmente não faz muito sentido trocar. Poderia também trocar, mas pronto, não parece fazer muito sentido. O 0 sempre vem antes do 3, mas depois depende onde que fica o pai. Ou fica no meio, ou no início, ou no final. E estas ordens têm nome consoante a posição do pai. Então, isto é in order. Quer dizer que o pai está no meio e a sequência depois fica ordenada. Ou temos pre-order, que pai vem no início, e post-order. Pronto, são nomes destas ordens pronto, em vez disso traverso, travessia, pronto, em português só um bocado esquisito, mas pronto, em inglês isto se usa frequentemente, traversal. É a ordem como que vamos visitar os nós da nossa árvore. Dúvidas? Ok, então se não há dúvidas, se quero implementar o post-order, ou pre-order, ou in-order, como que faço? Faço uma função traversal ou print, como quisermos. Vou dizer p. Recebe a raiz. Outra vez, vai ser uma função recursiva. Então, se quero fazer in order, como que eu posso fazer? Aliás, nunca deveria esquecer caso de base. Então, se temos uma árvore vazia, não faço nada, por exemplo. Uma árvore vazia, não imprimo nada, para simplificar as coisas. Ok, e agora, se quero imprimir in order. Que é aquela coisa que... Sugestões. Manda imprimir primeiro P. Aliás, não manda imprimir, manda fazer P do 2. Exato, que é lado esquerdo. Então faço imprime lado esquerdo. Imprimimos o próprio. O próprio. Então, pronto, aqui para simplificar, vamos fazer, por exemplo, printf. Não sei, espaço R valor. E
no final, quero imprimir O da direita. o da direita, exato. Pé, right. É tudo. Isso é in order. Agora, se eu Professor, quero se for. pre-order ou post-order, só basta trocar a ordem do printf. Ok, isso era o que eu ia perguntar. Pronto. É exatamente isso, ok? Se quero post-order, o printf fica no final. Se quero pre-order, vai ficar aqui no início. Okay? Então, isso tudo é muito simples. É só, pronto, lembrar, acho que é preciso lembrar-se que esse in, post, pré deve-se à posição da raiz relativamente aos filhos. É só essa terminologia. Reparem que nós, de facto, usamos uma terminologia, aliás, uma notação in order quando escrevemos matemática. Porque é que eu posso imaginar por exemplo, operação 10, operação mais, desculpa, operação de adição como uma árvore, que isso é uma adição entre 10 e 20. E podemos até considerar alguma coisa mais complicada, que, por exemplo, tenho 10 vezes 4, 10 mais 4 vezes 5. Okay? E nossa representação que nós aprendemos na escola é simplesmente 10 mais 4 vezes 5. É que isto é in order. Mas eu poderia considerar também uma notação post-order, que é aquela que se chama Reverse Polish Notation. Eu faço 10, 4, 5, multiplicação e depois adição. Okay? Que isto é post-order. Pre-order. Desculpa, não é pre, isso é in. Então, o que é habitual é in order, que fazemos, mas podemos também considerar post-order, que isso chama o reverse Polish notation. Ok? Pronto, isso é só um comentário à parte. Ok. Agora queria passar a árvores equilibradas. Porquê? Pronto. Árvores, em geral, têm aquela desvantagem. Se eu fico com a árvore degenerada, se todos os nós vão ao lado direito, por exemplo, qual é o tempo de pesquisa? De procura, ou remoção, inserção, tanto faz. Qual é o tempo de procura se tenho uma árvore degenerada? Sugestões? Linear. É linear, exato. É linear. Okay? Então, procura é ODN. Assim, isso não parece muito útil porque isso já tivemos com listas ligadas. Então, por que que faria árvores se já tenho a mesma coisa com listas ligadas? A vantagem é que quando a árvore está equilibrada, a procura fica quanto? Qual é a complexidade de procura de uma árvore equilibrada? Logarítmico. É logarítmico.
porque depende da altura. E a altura é logarítmica. Mas isso só se verifica quando a árvore fica equilibrada. Aqui nessa cadeira vamos falar de um algoritmo que se chama AVL3. AVL3. Onde a ideia é efetuar operações de equilíbrio depois de cada operação na árvore. Então, por exemplo, se eu adicionar um elemento e a árvore depois fica desequilibrada, vou usar alguma operação de equilíbrio para pôr a árvore outra vez equilibrada. Só um comentário à parte, esse AVL, isso se deve ao nome dos inventores, e eu sempre achava que eram três, Adelson Velsky, Landis, mas de facto esse AV era uma pessoa, que era Adelson Velsky, que era um nome russo com dois sobrenomes. Então, Adelson Velsky era uma pessoa. Pronto, é só um comentário. Toda a gente conhece essa sigla AVL, é um algoritmo relativamente famoso dentro de ciência de computação. Eu vou depois mostrar os slides, mas antes de começar com os slides, queria dar alguma intuição como que isso funciona. Ok, então imaginemos que alguém nos dê, por exemplo, 100 e depois tenho elemento 100 e depois alguém pede inserir elemento 80. Vai para onde? Sugestões. O 80 vai para a esquerda. Vai para a esquerda. Agora, não há nada que posso fazer. Okay? Só tem dois elementos. Isso não tenho como fazer mais equilibrado. Okay? A árvore parece um bocadinho desequilibrada porque 100 tem só um filho, mas eu não tenho como consertar isso. Porque se eu colocar 80 na raiz, vou continuar com a mesma situação. Okay? Então, aquilo não há como consertar. Agora, tenho que deixar como está. Mas agora, se aparecer 60 na sequência, vai para onde? Para a esquerda do 80. Para a esquerda de 80. Agora, isso parece muito desequilibrado, porque 100 tem profundidade 2 no lado esquerdo e profundidade 0 no lado direito. Existe alguma maneira como consertar? Como equilibrar? Sugestões? Escolhemos o novo pai. Nova raiz, sim. E deveria ser o valor médio. O valor médio, exato. Nesse caso, vai ser o 80. Em geral, o que está aqui a acontecer? Eu vejo que 100 tem muito peso no lado direito e efetuo uma operação que se chama rotação. É porque podemos imaginar que estamos aqui a fazer uma rotação à direita, porque pronto, 100 está assim, vai aqui para o lado direito e 80 está a entrar na posição do 100. Okay? Então, isso é rotação a rotação de direita na posição 100. Ok? Então,
isso é um conceito totalmente crucial no algoritmo AVL, são as rotações que garantem que sempre haja equilíbrio. Mais um exemplo parecido, ou dizer, por exemplo, 10, 20, 30. Vou inserir estes elementos. Qual seria a árvore? Seria sempre a crescer para a direita. Exato, estou sempre a crescer para a direita. 10, 20, 30. E para consertar, vou fazer o quê? Uma rotação para a esquerda. Exato, faço uma rotação para a esquerda. Right left, na posição 10. Aqui indicamos a raiz onde que estamos a efetuar a rotação. Então, fico aqui com 20, 30, 30, 10 e outra vez tenho uma árvore equilibrada. Reparem que isto pode acontecer dentro de uma subárvore. Porque, por exemplo, pode acontecer que tenho, não sei, só dar um exemplo, 100, 50, não 500, sim, só 50. 50 e aqui, por exemplo, 200. Agora, tenho uma árvore equilibrada, aqui faço 300, e que isso vou deixar, porque a diferença entre lado esquerdo e direito é só 1, aqui não há como consertar isso muito. Mas agora, se aparecer ainda 400, ou 4000, tanto faz, é preciso consertar esta subárvore. Então, aqui vou fazer a rotação e faço só no lugar onde que aconteceu o desequilíbrio. Mais um caso. Então falamos de rotação esquerda e rotação de direita. Mas há um caso mais complicado. Imaginemos esta sequência: 80, 60, 70. Qual vai ser a árvore? Sugestões. Vou pôr 80. 60 vai para onde? Esquerda. Esquerda. E 70? Para a direita do 60. Para a direita de 70. Ok. Agora, não tenho bem como fazer uma rotação à direita. Por quê? Porque se eu tentasse fazer uma rotação à direita, colocaria 60, 80, e aqui o 70 não pode ficar aqui, porque é maior que 60. Okay? Isso não pode ser. Se eu colocar aqui 60, 80 e aqui 70, não estou a ficar aqui com a árvore equilibrada. Okay? Então aqui não posso fazer uma rotação simples. Okay? Eu espero que isso seja claro. Ou podem pensar nisso também.
em casa, porque aqui isso não funciona. Não posso aqui fazer uma rotação simples. Então fazemos um truque que é conversão a um caso anterior. Nós já sabemos como equilibrar árvores onde que está tudo pendurado ao lado esquerdo. Okay? Quando o peso vai ao lado esquerdo, eu simplesmente faço rotação à direita. Nesse caso, tenho um zigue-zague. Okay? Tenho o peso que vai à direita e depois vai para dentro. Tenho aqui um zigue-zague do peso extra. Ou altura extra, como quiserem. Mas eu posso converter esse caso ao caso onde todo o peso fica no lado esquerdo. Alguém tem alguma sugestão para chegar a uma situação onde todo o peso fica no lado esquerdo? Trocamos o 60 com o 70, mas temos de reinserir o 60, porque senão ia ficar no lado errado. Acho que estás a pensar bem. Formalmente, eu faço uma rotação de esquerda no lado, pronto, no lugar do 60. Então fico com 70, 60. Ok? Então primeiro vou fazer rotação de esquerda na posição 60. E agora já estou num cenário que já conhece, porque todo o peso está no lado esquerdo. Então, como conserto isso? Para equilibrar esta árvore. Agora é o mesmo que no caso anterior. Exato. Então faço o quê? Rotação para a direita. Exato. Ok. Faço aqui uma rotação. Faço rotação à direita na raiz original. E fico com 70, 80, 60. Estas operações chamamos rotações duplas, rotação dupla. Então vamos sempre falar de rotação simples e rotação dupla. A rotação dupla acontece nestes casos que o desequilíbrio fica zigue-zague. É assim, eu gosto de usar esse termo, é informal, mas espero que seja intuitivo. Okay? Porque se o peso fica para cima, basta fazer uma rotação para cortar aqui o tamanho. Basicamente, eu vou colocar um elemento que está aqui e vou colocar com a rotação aqui e isso vai fazer o ramo de esquerda menor. Mas se eu tiver um peso zigue-zague, primeiro faço rotação à esquerda e só depois à direita. Okay? Pronto, eu vou agora passar aos slides. Isso era aqui para dar alguma intuição. Tipicamente, estas questões aparecem no exame. Pronto, ok. Então, estamos aqui a falar de árvores binárias equilibradas e o truque simplesmente é aplicar operações de equilíbrio cada vez que
insiro um elemento, ou também na operação de remoção. Existem outras alternativas a árvores binárias equilibradas, por exemplo, Red and Black Trees, mas nessa cadeira só vamos falar de AVL, que vem desse nome dos inventores. Temos que sempre tomar conta das profundidades das subárvores para saber se uma árvore é equilibrada ou não. E vamos definir uma árvore como equilibrada se para cada nó interno a profundidade de ambos dos fios difere no máximo em 1. Isto é crucial. Isso se deve ao facto que há casos onde que não consigo ficar sem diferença nenhuma. Era aquele caso simples. Se tenho só 2 nós, não tenho como fazer uma árvore perfeitamente equilibrada. Sempre vai haver uma diferença. E não há como fazer uma árvore sem nenhum equilíbrio. Mas vamos dizer que uma árvore equilibrada é tal que a diferença dos 2 subárvores é no máximo 1. Então, ou é 0 ou é 1. Pronto, para verificar se uma árvore é equilibrada, tenho que sempre contar o número de arcos num caminho mais comprido. Então, por exemplo, aqui 32. Obviamente, é uma subárvore equilibrada, porque tenho um arco do lado direito e um arco do lado esquerdo. Aqui tenho 1, 1. Pronto. Aqui a raiz 20 também parece equilibrada, porque tenho aqui 1, 2. Então, o caminho mais comprido aqui é 2. E caminho mais comprido aqui, olha, vai ser equilibrado ou não? 1, 2, 3. É equilibrado. Okay? A diferença é só 1. Então, sempre vou procurar o caminho mais comprido no lado direito, um caminho mais comprido no lado esquerdo, e a diferença só pode ser no máximo 1. Isso é crucial. Então, se alguém tiver algumas dúvidas, por favor, façam agora. Bem, não, parece que não há dúvidas. Uma observação que nós já tínhamos feito é que inserir o elemento pode desequilibrar a árvore. Então, por exemplo, aqui, se eu inserir elemento 1, vai para onde? Nesse exemplo. Esquerda do 2. A esquerda de 2. Okay? Está a cair, 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 cair até chegar aqui ao lado esquerdo 2. Agora estou com um problema, porque tenho aqui 1, 2, 3, 4 arcos no caminho mais comprido do lado direito e só 2 no lado... desculpa, estou a trocar direito e esquerdo. Portanto, no lado do esquerdo tenho 4 passos, no lado direito tenho só 2. Então, agora isto não é uma árvore equilibrada, porque a diferença das alturas, dos heights, é mais que 1. Então é preciso equilibrar, e como nós já sabemos, aqui é preciso fazer uma rotação do lado direito. Na verdade, e isso também é muito importante, eu posso verificar que esse equilíbrio já estragou mais cedo. Porque aqui tenho 1, 2, 3 e aqui só tenho 1. E a diferença então é também 1. Okay? Então, uma coisa muito importante para não esquecer, se eu quero consertar o equilíbrio,
tenho que fazer isto numa subárvore mais profunda que já não está desequilibrada. Então reparem que aqui tenho duas árvores não equilibradas, 20 e 12, mas como 12 é mais profundo, vou fazer o equilíbrio, a operação do equilíbrio no 12. Okay? Isso é importante não esquecer. Faço aqui a rotação e estamos de volta. Reparem que com essa operação também corrigi o equilíbrio do 20. O 20 também já está bem. Tenho aqui 1, 2, 3, 1, 2. A diferença são falamos de um termo balance factor, que simplesmente é a diferença entre os dois fios, entre as alturas dos dois fios. Height left, height right, simplesmente faço diferença e nunca quero que o balance factor seja 2 ou menos 2. Pode ser só 0, 1 ou menos 1. Isso fica óbvio. Ok, agora no código, como é que faço rotações? Aqui tenho a rotação de direita e quero efetuar a rotação no meu código. Como que posso implementar isso? Tenho outra vez, como sempre, tenho node novo que quero devolver e faço aqui rotação de direita no H. Sugestões. O que é que preciso fazer? Vou aqui dar uma dica. Eu preciso uma variável extra. No X. Que é a nova cabeça. A nova cabeça é qual? Nova raiz dessa subárvore. F. É F. E como é que consigo chegar a F? É o que está na esquerda do H. Exato. Okay. Então faço left do H. Isso é a minha nova raiz desta subárvore onde que estou a efetuar a rotação. Agora preciso fazer algumas alterações. O que muda? O E, por exemplo, aqui, o E fica no lado esquerdo do X. Isso continua. Okay? Então aqui não preciso fazer nada. O H, o lado direito do H é L, L no I, talvez é I, isso não seja, não, deve que ser I. Mas aqui o G estava no lado direito do X, mas vai aqui no lado esquerdo de H, né? Porque lado direito do X agora é H. Basicamente estamos a trocar X com G. Né? Então é preciso colocar o G no lado esquerdo do H. Faço como? F right. F right, agora F é só o nome desse nó, preciso no código fazer X.
Ok? E o que falta é dizer que o H, a antiga raiz, torna-se o filho de direita do X. E no final só vou devolver a nova cabeça. Nova cabeça, nova raiz, pronto, como quiserem, que é o X. Não é muito difícil, mas é preciso pensar um bocadinho. É pouco código, mas é preciso pensar. Aqui nos slides, pronto, temos aquela typedef que node asterisco é link. Em vez de left right tem só LR, mas tudo é a mesma coisa. Rotação de esquerda, mesma história. Vou guardar a nova raiz, que agora é o filho de direita. E vou fazer estas trocas simétricas. É tudo simétrico. Ok? Pronto, é isso só mostrar que não é assim tão difícil fazer no código estas rotações. Obviamente, depois temos que pensar quando é que chamamos estas funções. Ok, agora, inserção em árvores. O procedimento é simples. Vou inserir como se fosse uma árvore normal. Vamos fingir que não preciso que seja equilibrada. Mas depois vou percorrer o caminho desde a nova folha até à raiz e sempre tenho que verificar se não estraguei o equilíbrio. Então, o que acontece é, vou inserir um novo nó aqui e depois vou atrás até chegar à raiz original e vou sempre verificando se não estraguei o equilíbrio. Uma coisa importante é não preciso verificar o equilíbrio para todos os nós. Eu só preciso verificar equilíbrio para aqueles nós que aparecem no caminho até a nova folha. Se eu inserir, se o nova folha foi inserida aqui, só preciso verificar os nós nesse caminho se o equilíbrio não foi estragado. Se foi estragado, tenho que efetuar a rotação, ou simples, ou rotação dupla, dependendo onde que fica o peso. E depois já não é preciso fazer mais nada. Sempre faço só uma rotação. Aliás, pode ser uma rotação simples ou dupla, mas nesse sentido só faço uma operação. As operações, pronto, nós já tínhamos visto. Temos rotações de esquerda. Então, o que vai acontecer, por exemplo, aqui tenho A, B, C, são esses nós. Tenho roxo, amarelo, vermelho e verde. O que vai fazer uma rotação de esquerda. Sugestões. Qual vai ser a nova raiz? O B, ou seja, direita do A. Exato. Aqui só vamos desenhar o A e C fica no lado direito. Agora tenho que pensar um bocadinho com o que acontece com as subárvores. O roxo, que é menor que A e menor que tudo, tem que ficar onde? Aonde estava. Onde que estava, ok? Não há outra hipótese, ok? Então o roxo tem que ficar aqui. Simétrico é o verde, também, como é maior que tudo,
tem que ficar no lado direito. Não há outra hipótese. Verde. Agora, um bocado de questão, o que é preciso fazer com amarelo e vermelho. O amarelo fica entre A e B. Então tem que ficar onde? Direita de A. Direito, exato. Reparem que não há outra hipótese, ok? Não há outro lugar onde que posso colocar o amarelo. Porque está entre A e B. Então tem que continuar entre A e B. E mesma coisa, o vermelho fica entre B e C. Então tem que continuar entre B e C. Ok? Basicamente, isso é a minha sugestão quando vocês precisam fazer isso à mão e não têm certeza como efetuar a operação. Pronto, primeiro faço a operação com esses três e depois penso onde que podem ir as subárvores e não há outra hipótese. Tem que ser assim. Rotação à direita vai ser como? Okay? Outra vez faço aqui B na raiz. C vai para baixo e A para a esquerda, lado esquerdo. Os extremos não tenho, nenhuma hipótese, aqui nem preciso pensar, isso é verde, continua onde que estava. O amarelo também continua onde que estava, que é o maior que tudo. E vermelho fica entre A e B, então continua entre A e B. Roxo entre B e C, continua entre B e C. Ok? E depois, pronto, são aquelas rotações duplas que primeiro tenho que fazer a rotação à direita, que tenho aquele caso do zigue-zague, que o peso fica mais para aqui. Faz um aqui zigue-zague, em vez de tudo ficar no lado direito. Faço a conversão à direita. Okay? Então, primeiro faço rotação no fio de direita para converter o peso zigue-zague para peso só a um lado. Então faço primeiro direita e depois esquerda. Então são duas operações. Pronto, e fico com outra vez com uma árvore equilibrada. Caso simétrico, mesma história. Tenho aqui zigue-zague. Preciso fazer uma rotação aqui, num A, para converter zigue-zague para peso só num lado e depois faço uma rotação na raiz à direita. Okay? Então, primeiro faço primeira, segunda. Ok, temos mais, temos 5 minutos. Temos aqui um exemplo. Acho que ainda vamos conseguir fazer o exemplo, então. Vamos inserir elemento 18. Vai para onde? Rápido, rápido. Sugestões? À esquerda de 27. Exato. Árvore está ou não está equilibrada? Está.
está, porque tenho aqui 1, 2 na raiz, aqui tenho 1, 2, 3, aqui no subárvore 36 tem 1, 2, 1, está tudo ok. Okay? Se eu quero calcular o balance factor, tenho este. Se faço lado esquerdo menos lado direito, fico com esses balance factors. Professor, Sim. eu tenho uma dúvida. Quanto ao árvore estar equilibrada, imagine que o 39, o elemento 39 não estava aí. A árvore estava equilibrada? Não estaria. Porque tinhas um desequilíbrio no 36. Exato. Então todas as subárvores também têm de estar Exato. com só um máximo de diferença entre as alturas de um. Ok. Exato. Sim, bem reparado. Sim, todas as subárvores têm que estar equilibradas, não é só a raiz. Tem que sempre verificar, por isso tenho estes números, ok? Que o balance factor da cada folha é trivialmente 0, aqui 27 é 1, porque tenho aqui um arco no lado esquerdo e 0 no lado direito. Okay? Então, 1 menos 0 dá 1. Aqui tenho 1, 2 no lado esquerdo, no subárvore 36, e 1 no lado direito. 2 menos 1, 1. Okay? Mesma coisa aqui, pronto. 63 está perfeitamente equilibrada, porque tenho 1 no lado direito, 1 no lado esquerdo. É sempre preciso tomar conta de todas as subárvores e sempre vou corrigir a primeira subárvore que está desequilibrada. Ok, agora queremos adicionar 9 e é exatamente o caso que estava já a apontar. Temos um desequilíbrio. Onde? No 27. No 27. Reparem que 45, a raiz também está desequilibrada, mas a fonte do desequilíbrio é 27. Então temos que fazer o quê? Uma rotação no 27. Exato. Reparem que tenho aqui 2, 2, 2. E são os balance factors. E eu tenho que reparar a subárvore mais profunda, mais perto do elemento inserido. Então faço aqui uma rotação à direita do 27. Pronto, e agora já está tudo bem. Reparem que eu fiz aqui uma rotação e consertei os balance factors nos nós mais para cima. Ok? Então, o que é importante quando um novo nó é inserido numa subárvore e esta árvore é desequilibrada, só basta aplicar a rotação nessa subárvore. O resto vai ficar automaticamente. Isso é verdade para a inserção. Para a remoção já não é verdade. Isso vamos ainda falar na próxima aula, que ali é preciso fazer mais rotações, às vezes. No caso de inserção, sempre faço só uma operação de equilíbrio. Ok, então estamos a chegar ao fim, são 11 horas. Ok, pronto. Se querem falar comigo no horário de dúvidas, podem falar comigo no horário de dúvidas ou falamos na quinta-feira.